Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Famílias amigas de Deus, né, que desenvolvem amizade com Deus. É o nosso tema do ano, desenvolver intimidade. As famílias precisam desenvolver essa intimidade, essa amizade com Deus. E semana passada nós vimos que famílias que desenvolvem essa amizade, elas sabem resolver os conflitos, né? E hoje nós vamos ver as marcas dessas famílias, né? Como é que eu posso observar as marcas dentro da minha família que demonstra que nós temos uma amizade, um relacionamento, né, com Deus? Essa série a gente está iniciando, pegando a ideia da família de Abraão. E nós sabemos que Abraão foi um homem considerado amigo de Deus. Por quê? Porque Abraão, ele se relacionou com Deus. E esse relacionamento o conduziu a uma amizade, né? Não existe amizade sem relacionamento. Para sermos amigos, nós precisamos comer juntos, estarmos juntos, né? Ter algo em comum, compartilhar juntos das nossas dificuldades e das nossas alegrias. Entende? Então, é através dessas coisas que nós desenvolvemos intimidades um com o outro, né? Quando nós passamos tempo juntos. E nós vamos olhar na família de Abraão, ou no texto de hoje, né, que se encontra em Gênesis, no capítulo 12, onde começa a falar sobre a história de Abraão. Nós sabemos que a história anterior é uma história de pessoas longe de Deus, pessoas vivendo um estilo de vida que aos olhos de Deus o conduziu a um dilúvio, e depois do dilúvio, ainda a raça estava desobediente, sem ter esse relacionamento com Deus. Aí, Deus, ele chama esse Abraão, né, que é tido como o pai da fé. E esse homem, ele desenvolveu uma amizade com Deus. E com isso ele conduziu a sua família nessa amizade com Deus. Como é que nós podemos conduzir isso? Eu quero que você abra lá comigo. Gênesis capítulo 12. Diz assim, no versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4, partiu Abraão. Então, Abraão, ele vai ouvir o chamado de Deus. E é interessante porque Deus não chama pessoas perfeitas, né? Quando Abraão foi chamado por Deus, ele não adorava o Deus verdadeiro. Ele era um idólatra, alguém que estava realmente distante de Deus. Mas Deus o chamou. E é interessante, né, tirando algumas lições desse texto, a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês é que em famílias que desenvolvem essa amizade com Deus, essa família, ela tem homens sensíveis à voz de Deus. Homens como Abraão. Deus falou, chamou Abraão, mas os canais de abertura, né, aonde ele poderia ouvir a voz de Deus, esses canais estavam abertos. Deus falou para Abraão: Abraão, pega a tua família e sai. Abraão era um homem sensível à voz de Deus. No contexto da nossa realidade hoje, nós precisamos, ou a família precisa de homens sensíveis à voz de Deus. Claro, naquela época nós sabemos que Deus simplesmente falou. É o que a Bíblia fala. Deus falou. Nós não sabemos como, não é?
Mas Deus, ele falava naquela época e com pessoas específicas, como ele fez com Abraão. Hoje Deus nos fala, né? O autor de Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ele nos fala através de Jesus, através da sua palavra. Então, homens que conduzem uma família a ter essa amizade com Deus, são homens sensíveis à voz do Senhor. São homens que olham a palavra de Deus. São homens que são sensíveis àquilo que Deus fala através da sua palavra. Agora, vamos pensar. Hoje, o que é que nós estamos vendo? Hoje nós só vemos casamentos, né, sendo destruídos. E parte disso é porque falta homens sensíveis à voz de Deus. Se os homens da nossa atualidade fossem sensíveis àquilo que Deus fala, jamais nós teríamos divórcio. Jamais. Porque eles iam ouvir aquilo que a palavra de Deus fala e iam seguir aquilo que Deus ensina. É isso que nós precisamos. Você quer ter uma família amiga de Deus? Você precisa ser um homem, um líder, que Deus chamou você com sensibilidade para guiar a sua família de acordo com a vontade de Deus. Homens assim vão causar um impacto na sua família. Os filhos, eles percebem se nós somos ou não pais sensíveis à voz de Deus. Não é o fato de sermos simplesmente, né, abrir a Bíblia ou participar de uma reunião, não. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade. E Abraão, ele estava aberto para ouvir aquilo que Deus queria para ele. Talvez Abraão tivesse vários planos em sua vida, mas quando ele ouviu a voz de Deus, aquilo que Deus queria, o chamado de Deus para ele, prontamente ele foi. E aí nós percebemos que família abençoada. Deus até promete nesse texto para ele, abençoar a sua família. E eu creio, Abraão, ele não simplesmente seguiu aquilo que Deus o chamou, porque Deus disse assim, eu vou abençoar você. Eu creio, não foi essa a razão que Abraão saiu, né? A gente sabe que no contexto do Velho Testamento, uma pessoa obediente e tal a Deus, ele era bastante próspero e abençoado. Então assim, Deus espera, irmãos, no século 21, que nós sejamos homens como Abraão, sensíveis àquilo que Deus fala. Se nós somos sensíveis à palavra de Deus, nós vamos tratar a nossa família de uma forma correta. Nós vamos honrar a nossa família. Nós vamos conduzir a nossa família cada vez mais nessa amizade com Deus. Mas, infelizmente, hoje existe uma insensibilidade àquilo que Deus fala. A credibilidade do que Deus fala cada vez mais tem se perdido na mente e no coração de muitos homens. Infelizmente, estamos vivendo uma época, sabe, de incredulidade de muitos homens. Existe até pessoas religiosas, tá certo? Que, de certa forma, estão lendo, ouvindo sobre Deus, mas nos falta, nesse século 21, homens assim como Abraão, que conduz a sua família, esse é o alvo principal para ele, a se tornarem amigas de Deus. A segunda lição que nós podemos tirar, ainda no versículo 1, é que através dessa sensibilidade desse homem, ele levou ou demonstrou a confiança que ele tinha a Deus, e conduziu a sua família a também confiar em Deus. Olha, Abraão passou por situações, se nós fôssemos narrar a história dele, né, a maioria aqui conhece, situações difíceis na vida Abraão passou. Mas é interessante porque ele tinha uma confiança. Imagine, Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, né, talvez na Turquia hoje, e ele estava lá vivendo com sua família, vivendo uma vida tranquila. Mas Deus chamou ele. Ele ouviu a voz de Deus e ele confiou naquilo que Deus falou para ele. Porque imagine você, de repente, Deus chamar você para algo, dizer que você tem que abandonar toda a estabilidade que você tem hoje de vida, e você tem que partir
para algo que Ele está planejando para você. Imagine, não era uma viagem normal, onde havia uma organização, nós sabíamos o que ia colocar na bagagem, o que ia levar naquela viagem, aquela região, o que nós íamos precisar. Não, Abraão partiu. E é interessante porque parte disso também tem uma ajudadora muito sábia. A gente percebe que a Sara, ela poderia simplesmente dizer, não vamos, não, né? Mas ela era uma mulher sábia. E ela seguiu o plano do seu marido, né? Quando nós casamos, nós sabemos que Deus fala que o homem ele tem que ser o líder, o guia espiritual. E a mulher, ela tem que se submeter a essa missão. É submissão à missão do homem. E qual era a missão de Abraão? Partir. Para onde? Lá vai Sara também com ela, né? Os próximos versículos vai dizer que foi Sara e ainda ele levou de sobra Ló com ele. Ele não tinha filhos, né? Então, essa mulher, ela era sensível também à missão do seu marido. É isso que é o papel das mulheres hoje. Tá certo? Não é a ideia de submissão que é uma briga no mundo, né? É menor e etc, ou maior, quem manda mais, etc. Não, mas é a mulher entender a missão do seu marido. Uma mulher que casa, por exemplo, né? A Marilda casou com Mauro. Qual é a missão de Mauro? Pregar o evangelho. Seja em Curitiba, em outra região no mundo. Se Marilda não entender a missão dele, ou a missão de Mauro pode ser destruída, ou ele não conseguir fazer, ou o relacionamento dele pode realmente acabar com isso. Então, assim, as mulheres precisam ser como Sara. Entender a missão do seu marido. E sabe, se isso acontecer, essa guerra do sexo, né, hoje, no século 21, não vai existir na nossa família. Porque nós entendemos o nosso papel, que é ser ajudadora, apoiadora da missão do marido. E a gente percebe isso aqui. Então, assim, Abraão era um homem que confiava na direção de Deus. Nós precisamos confiar na direção de Deus, né? Precisamos confiar que Deus, Ele é o Criador da família e Ele tem uma direção para nós. E quando nós seguimos essa direção, nossa família vai ser abençoada, assim como foi abençoada a família de Abraão. Mas para isso eu preciso confiar no que Deus fala. Eu sei que a mídia, a sociedade está falando tantas coisas sobre a família, né? Que não existe mais essa ideia de... Mas se nós somos sensíveis àquilo que Deus fala, nós vamos confiar plenamente do que a palavra dele fala. E vamos conduzir a nossa vida, a nossa família, baseado na sua palavra. E aí nós vamos, assim como Abraão, desfrutar da terceira lição nesse texto. Versículo 2 e 3. Ele vai falar: farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei seu nome famoso. E você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, a terceira lição é que famílias que desenvolvem amizade com Deus, elas têm a certeza da bênção e da proteção de Deus. Imagine Abraão nem família tinha, né? De repente a gente poderia dizer que o filho era Ló. Ló estava ali como filho, a terceira pessoa no relacionamento. Mas Deus falou para ele: olha, sua família vai ser grande. Naquela época, uma grande dificuldade para Abraão e Sara era gerar filhos. É ter filhos, era a dificuldade deles. Talvez era a coisa que perturbava, porque naquela época uma mulher que não gerava um filho era mal vista na sociedade. Às vezes as outras riam dela. Mas Deus abençoou Abraão até com isso, com essa dificuldade. Então assim, nossas famílias, nós temos dificuldades, tá certo?
conduzir a família a Deus não quer dizer que todas as coisas vão ser maravilhosas. Vão ter momentos difíceis para nós, de crise, sabe, de conflitos, como vimos semana passada. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e confiamos nessa voz, né, que é uma demonstração da fé naquilo que Deus fala, nossa família vai ser abençoada e vai ser protegida. Né? Você pode até perder sua vida, tá certo? Não estou dizendo que proteção tem a ver que ninguém vai roubar você, não vai assaltar a sua casa, não vai tocar em você. Mas você está protegido. E não é pelo muro ou uma cerca elétrica. Você vai estar protegido pela mão do Senhor. O texto fala, olha as coisas que Deus prometeu a ele: prosperidade, testemunho, proteção. São coisas que nós desejamos em nossa vida, não é? Nós desejamos ser próspero, ter uma vida melhor. Isso está dentro do plano de Deus, não é? A gente deseja dar um bom testemunho. A gente deseja isso e nós desejamos proteção. Então imagina a ideia, a sua família, não sei se você parou para pensar ainda, por isso que nós precisamos desenvolver essa amizade com Deus. Nossas famílias, na visão de Deus, têm a função de abençoar as famílias de Curitiba. Já pensou sobre isso? A minha família, a sua família, nós temos que ter tal amizade com Deus, que a nossa amizade com Deus, nosso relacionamento com Deus, conduza as famílias da terra a serem abençoados por essa amizade com Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele seria o testemunho. Até hoje Abraão está abençoando as famílias da terra. Nossas famílias também têm esse papel. Lembra quando Jesus falou no Sermão do Monte? Ele disse, vocês são. Ele não falou assim, vocês vão ser daqui 1 ano, 3 anos de cristão, 5, 8. Vocês são o sal e a luz do mundo. Não é? Luz do mundo. Então nós temos essa função, irmãos, de testemunhar ao mundo a nossa amizade com Deus. Como é bom, como é saudável uma família que desenvolve amizade com Deus. As pessoas no meu bairro, aonde eu moro, precisam ver isso na minha família, para poder sentir também esse desejo de desenvolver essa amizade com Deus. Uma família amiga de Deus tem, portanto, essas 3 qualidades ou desenvolve na sua vida. Uma liderança sensível à voz de Deus. É fundamental para a nossa família ser conduzida dentro da vontade de Deus, quando os nossos ouvidos são sensíveis àquilo que Deus fala. Uma família que tem confiança na direção daquilo que Deus está falando. Que confia plenamente naquilo que Deus fala. E aí vai e conduz e age da forma como Ele está falando. E convicção de que Deus é o provedor, aquele que vai abençoar a sua vida, que vai proteger você. Imagine para a família de Abraão, ele tendo que deixar tudo isso, né? Teve que negar a si mesmo, renunciar para seguir nessa missão. Assim somos nós. Quando nós renunciamos a nossa vida pela missão que Deus tem nos chamado, nós vamos conduzir a nossa família a ser abençoada por Deus. Eu não sei se você já tomou essa decisão de realmente conduzir a sua família a ser amiga de Deus. É preciso coragem para tomar essa decisão. Assim como Abraão. É preciso renúncia. É preciso, muita confiança naquilo que Deus faz. Se você não fez isso ainda, eu quero convidar você a fazer. Faça isso hoje, né? Nesse dia especial das mães. Tome a atitude de Abraão. Decida hoje que você vai ser aquele homem, aquela mulher sensível à voz de Deus. E com isso, vai conduzir você à confiança, obediência e, com certeza,
mesmo que não é o nosso alvo, mas Deus vai abençoar a nossa família. Que Deus nos abençoe, irmão. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.